noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa de Jeová novamente. Hoje, então, para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti. Além dos trabalhos aqui na casa, eu tenho um canal no YouTube, onde eu trago ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, já tem uns 2 anos e meio. Podem acompanhar lá, Alan Toretti. Agora eu estou também fazendo um grupo dos estudos aqui na casa na sexta-feira, trazendo o estudo da doutrina espírita do Livro dos Espíritos. Então quem quiser vir na sexta às 7 horas é bem-vindo. É 1 hora, 1 vez, estudo, depois para quem quiser, nesse momento mediúnico no final. Então, pensando numa palestra, semana passada nós tivemos o Dia dos Finados, né? Para muitos é um momento especial que vão até o cemitério, entregar flores, fazer uma oração para esses entes. Então, pensando nisso, nós vamos trazer o que os Espíritos têm para nos falar sobre esse Dia dos Finados. Então, a gente vai entender, e o livro que vamos se basear é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem a questão 320 até 329, é sobre o Dia dos Finados. Então a gente vai entender um pouco sobre isso. Primeiramente, nós vamos dar um resumo do Espiritismo, porque talvez alguém não conhece como é que funciona a doutrina espírita e vai ficar meio assim. Então, vou fazer um resumo rapidinho da doutrina espírita para a gente poder entender. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina que Deus nos deu 3 revelações. A primeira por Moisés, através dos 10 mandamentos. A segunda por Jesus, através do seu Evangelho. E a terceira, através do Espiritismo, através da sua doutrina do Espiritismo. Cada qual foi dado conforme a humanidade estava pronta para receber aquela verdade. Moisés foi a justiça, não matar, não roubar. O segundo foi Jesus, veio trazer o amor, amar os inimigos, fazer bem para aqueles que os odeiam, não julgar, perdão. E o terceiro, o Espiritismo. Jesus está no meio, ele é o amor. Jesus falou: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e eles vos enviará um Consolador prometido, que está com vocês desde o início, mas vocês não veem eles, porque ele é o Espírito da verdade. Então o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele vem nos ensinar tudo que Jesus quis, mas não pôde falar, por isso que ele falava por parábolas. Quando a gente vai falar algo para as crianças, a gente é conforme a idade, a gente vai dando aquela verdade. A mesma coisa para nós. Por quê? Vamos tentar entender isso. O Espiritismo nos fala assim, que nós somos, primeiro, tem evolução. A gente passou por minério, vegetal, animal, depois a gente veio com espíritos. A gente começa a reencarnar com espíritos. Deus nos criou simples e ignorantes. Então a gente vai passar por várias reencarnações até chegar em perfeição. O que é? A gente tem 3 classes dos espíritos. Quando a gente passa os seres espíritos, a gente não volta mais para animal, é espírito. Então tem os espíritos imperfeitos, que é a terceira classe, os espíritos bons e os espíritos puros. A terceira classe é onde nós estamos. Nós temos ainda inveja, raiva, ódio, ciúme, orgulho, vaidade, vícios. Então, quando a gente conseguir, através das reencarnações, passar por isso, nós vamos chegar nos espíritos bons. Depois, não vai ter mais isso. Depois nós vamos chegar para espíritos puros. Daí é que eles foram comparados a anjos, é a última hierarquia. Por isso que Jesus nos falou: sede fosse perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então, a importância da gente evoluir. Tem os mundos que o Espiritismo nos ensina. O primeiro mundo é o primitivo. O primitivo, o planeta Terra já foi. É onde reina animal, vegetal e no máximo o homem das cavernas. Então o planeta Terra já chegou nesse nível, já estava nesse nível, e depois, conforme os espíritos que aqui vinham habitar, a gente foi evoluindo e a gente passou por quê? Por planeta de provas e expiações, na qual nós estamos, onde reina o mal, reina sobre o bem. Por isso que a gente vê muitas injustiças, muitas maldades, mas nós estamos evoluindo. Depois nós vamos passar por mundos ditosos, onde se equilibra o bem e o mal, e depois para o mundo celeste, onde o bem reina sobre o mal. O mundo celeste já não vamos mais precisar reencarnar. Então a importância desse básico do Espiritismo para a gente entender que não estamos aqui por nada, tem um motivo para a gente evoluir.
através das provas. Daqui a pouco, numa outra encarnação, eu cometi muito aborto, então nessa vida talvez não vou conseguir ter filhos. Então tem um porquê, é uma ação e reação. Tudo tem um porquê. Daqui a pouco, uma outra vida, eu me dei um tiro na cabeça. Então nessa outra vida, como expiação pelo pecado que cometi, eu vou vir com alguma deficiência mental. Então, claro que cada caso é um caso, não dá para botar é assim e assim. Não, tem tudo um porquê. Então, falando o resumo da doutrina espírita, agora nós vamos chegar à questão 320. Primeiro, para a gente entender, vamos tentar ler a pergunta ali. Sensibiliza os espíritos, ou lembrarem-se deles, os que eles foram caros na Terra? Os espíritos ficam sensibilizados quando a gente lembra deles, dos nossos entes que a gente já foram antes da gente. O que está escrito ali? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O que isso quer dizer? Agora a gente tem que voltar. Eu não sei se alguém já assistiu o filme Nosso Lar. Recomendado assistir novamente. Quem não assistiu, tenta assistir. Porque ali explica tudo como é que funciona quando a gente desencarna. O André Luiz, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, psicografou 13 obras sobre o mundo que acontece depois do desencarne. Então, o André Luiz ele tinha vícios da bebida, ele tinha vícios extraconjugais, ele não se alimentava bem. Então, por esses fatos e por não praticar a caridade, não buscar o conhecimento que Jesus nos ensina, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, ele sofreu a perturbação. Ele ficou 7 anos no grau, quando desencarnou, sofrendo. E muitos espíritos vinham para ele: suicida. Qual que é o maior culpado dos suicidas? Aqueles que cometem suicídio através dos vícios. Ele sabe que fumar vai te matar, ele sabe que beber vai te matar. Então, por esses vícios, ele acabou sendo pelo suicídio. Então, ele sofreu 7 anos ali no grau. Então, o que aqui que ele falou naquela outra questão? Então, se esse espírito está sofrendo ali, se a gente der um bom pensamento para ele, uma oração para ele, vai ajudar a aliviar essa pena, vai ajudar a levantar esse bom ânimo ali. E quando ele já está feliz, que no livro, no filme aparece, depois ele resgata, quando ele se arrepende do fundo do coração e percebe que há um Deus, há uma justiça, então a colônia espiritual resgata ele e vai para a nossa colônia. Então ali ele começa a entender como é que funciona. E ali, quando ele é um espírito já infeliz, aquilo também reanima ele, deixa ele mais feliz. Então, para os caídos, anima, faz ele levantar, e para os que já estão despertos, ele sente algo no seu interior, alguma coisa boa. Então, nesse filme Nosso Lar, ali também aparece que depois de um tempo, ele foi levado para um lugar que ele sente muitas saudades da gente, dos encarnados, como é que está minha mulher, como é que estão meus filhos. Então foi levado a um computador e conseguiu pegar todas as pessoas que deram uma oração sentida, uma oração verdadeira, uma oração de coração para eles. Então, quando apareceu essa oração, ele foi ver que a única pessoa que tinha orado para ele era uma empregada. Essa empregada, os familiares dele não rezassem, porque eles não acreditavam em Deus, eles não tinham o âmbito do conhecimento e nem de orar. Então, a gente sente isso. Então, daqui a pouco, a oração que a gente vai receber lá, se a gente não passar esse conhecimento para os nossos parentes, amigos, vizinhos, filhos, sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, nós estamos suspeitos a acontecer isso com a gente também. Então, ali também, um outro livro fantástico é Memórias de um Suicida, a mesma coisa. Os suicidas ficaram no tempo vale dos suicidas, sofreram bastante, depois vem a falange da mãe de Jesus, que ela resgata os suicidas e levaram para o hospital. Daí ali ficaram, quero ver meus familiares, olha, melhor tu não ver, tu não está preparado para isso ainda. Daí não insistiu tanto que deixaram ele ver. Aí tu imagina, tu se suicida e a família toda dependente de ti. Então ele viu a mulher já se prostituindo, a filha, a mãe levando o filho a se prostituir, o outro filho sendo preso porque não conseguiu mais emprego. Então para ele, para os espíritos, eles sentem isso. E por isso que para eles é bom, importante um tempo para eles poderem visitar nós.
Por exemplo, ali no nosso lar também, o André não queria, porque queria, depois de um tempo, conseguiu essa oportunidade, ele chegou em casa com sua mulher com outro marido. E ali já se revoltou todo e já estava indo comprar de novo. Então a gente tem que já falar com nossos companheiros, caso se acontecer alguma coisa, pode ficar tranquilo, a gente tem que ter essa renúncia, esse desapego ali. Desapego a bens, desapego a pessoas, desapego a casas. O que Jesus nos falou sobre desapego? Teve um que quis acompanhar Jesus. Daí, eu vou onde o Senhor for. Daí que Jesus falou: a raposa tem suas covas e os pássaros seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele quer nos ensinar para a gente não se apegar à casa. Daqui a pouco a gente vai perder, a gente vai ficar como? Daqui a pouco a gente vai ficar pobre, sem dinheiro para ter uma. Então ele ensina esse apego. Depois o outro falou assim: deixa de seguir também, mas primeiro deixa que eu sepulte meu pai. Jesus falou: deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. Se alguém desencarnou, morreu, não adianta se lastimar, ficar todo triste, que não vai agregar nada. Vai e pratica a caridade. Se quer honrar alguém que desencarnou, vai e anuncia o reino de Deus. Vai praticar a caridade, vai fazer o bem, e esse é o melhor que pode obrar para um espírito. E outro: deixa eu voltar para despedir os meus parentes, meus familiares. Quem começa a arar a terra e olha para trás não é digno de mim. Então Jesus ensina a gente já desapegar ali. Jesus falou que quem quiser, quem não ama mais a mim do que ama sua mãe, seu filho, seus irmãos, não é digno de mim. Quando a gente ouve isso, a gente fica chocado, mas ele está nos ensinando o nosso foco principal, que é da evolução. Nosso foco principal é da caridade, o conhecimento da caridade. A gente vai perder entes queridos, vão ficar como? Se lastimando. E ali a saudade, eles são bem sensíveis. E a saudade tem que ser boa. Esses dias, toda vez quando eu vou comer uma sopa de feijão, lembro da minha falecida avó, mas lembro com carinho. Daí começo a lembrar, começo a falar, esse é o sentimento bom que ela vai se alegrar. Agora, se alguém desencarna e tu começa a chorar, se espernear, começar a se revoltar contra Deus, achar injusto, se revoltar contra a justiça, isso está fazendo muito mal ao espírito. Imagina se tu desencarnou e tu está no velório e tu vê todo mundo se desesperando. Tu não vai ter essa pessoa querer ajudar, tu vai acabar se ligando e ficar preso. Todo desencarno tem ajuda do plano espiritual, mas esses desesperos atrapalham muito. Claro que chorar faz parte, a gente tem que chorar. Como é que eu vou chorar por um filho, por uma mãe? Mas tem que ser um choro sem a revolta contra Deus. Deus me deu, Deus tirou, Deus me deu. Louvado seja o Senhor. Passagem do Antigo Testamento. A gente tem que aprender esse sentimento. Vamos lá. 321. Comemoração dos mortos. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solenes do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos. Os espíritos acordam nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, não é lugar, como fazem no outro dia qualquer. Ele está falando que não é o cemitério o lugar. Jesus nos falou assim: e vão a este povo me honra com os lábios, mas mantém longe de mim o seu coração, ensinando doutrinas humanas como se fosse de Deus. Esse reverenciamento do culto do velório, ali, do dia dos finados, não foi Deus, não foi Jesus que ensinou, não foi a doutrina espírita, foi homens. Teve várias outras religiões que começaram a ter esse culto, e depois o Papa viu isso e começou a fazer os mártires, e começou a passar e começou a virar o culto. Mas foi uma coisa humana. Não vamos esperar um ano para falar com o ente querido, a gente pode falar todo dia. O que Jesus nos falou sobre oração? Quando orares, vai ao teu quarto, e fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verdade? Não vos assemelheis, pois a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes antes de me peçais. Então não é vários Pai Nosso
Jesus orava, ele ia com canto orar. Ele saía de todo mundo, ia chorar, se ajoelhava, chorava também, mas era um contato assim, não era lugares. O que é Jesus com a mulher samaritana? A mulher samaritana falou assim para Jesus: nossos antepassados oram aqui nesse monte, que é o monte do Jacó, o poço do Jacó. Mas vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Aonde que deve se orar a Deus? Jesus fala assim: em verdade vos digo, Deus é Espírito, e quer que o adore em Espírito e em verdade. Então não é lugares, tem que orar a Deus, não é numa igreja, não é em algum lugar. Por exemplo, aqui a gente não tem como sair sem sentir algo bom, porque nossos pensamentos estão numa egrégora de bom, de paz. Então isso é importante. No cemitério, como é que é a egrégora? Tem muita gente que fica revoltada, chora, então a energia ali não é muito boa. Se a gente for lá ler Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, ali no cemitério vai muitos espíritos, ali zombeteiros, vão lá para ridicularizar, dar risada. Não é um ambiente muito bom. E tu vai querer ter um encontro com alguém no cemitério, que prefere achar um lugar melhor, e aí começa muito o dinheiro, flores. Imagina se nesse dia botava ali na frente todo o dinheiro que foi doado em flores, em arranjo para a caridade. Quantas cestas básicas a gente podia comprar? Quanto bem a gente podia ajudar para o próximo? O que vai adiantar uma flor? Com o tempo ela vai murchar, mas é uma cultura. Se a pessoa faz de coração, com fervor, que ela tem fé que vai ajudar, pode fazer. Mas a doutrina espírita vem nos ensinar sobre isso. 322. E os esquecidos cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá não obstante comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles. Os esquecidos que ninguém vai visitar. A gente tem esse tempo eu fui no velório de um conhecido ali meu, e eu estava junto com uma pessoa bem próxima. Antes de chegar ali, eu já fui comprar aquele arranjo de 200 e pouco, porque não podia chegar no velório sem mostrar que. Então é uma prática exterior, é uma vaidade, é um orgulho para uma aparência, vamos dizer. Isso, será que vai adiantar alguma coisa? A gente chega lá no cemitério, no velório, e fica só falando abobrinha. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre desencarne do homem de bem. Desencarne ideal, botar sempre música de fundo, música orquestra, vamos botar assim, música clássica, e com os tempos fazer oração. A gente tem que aprender como fazer, se comportar no velório, no cemitério. Não ficar só falando coisas que não tem nada a ver, daqui a pouco tu vai lá, só obrigado, e daí já é melhor nem ir. Ou tu vai e começa a falar mal, lembrar de algo, isso não faz nada bem para o espírito. Por isso que eles falam que às vezes os que estão sendo velados como indigentes são mais felizes na hora do desencarne, porque não tem ninguém atrapalhando. Por isso que Jesus falou: quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ele quer falar que não é a quantidade, mas a qualidade. Quando nós estamos todos aqui reunidos, a gente tem que botar uma egrégora, todos somos um só. Daí a gente tem que pensar como é que é pensar a energia ali do velório, do cemitério. Resposta: que lhes importa na terra, só pelo coração nos achamos a eles presos. Desde aí que ninguém mais lhe volta a afeição, nada mais prende a essa planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Então ali fica muito das aparências, da prática exterior, se mostrar, claro que todo mundo tem um carinho, não vou falar isso, mas não tem importância, o espírito não está lá, só ficou o corpo. Quando a gente desencarna, quando a gente está encarnado, o nosso espírito vira alma. E o que é a alma? É o espírito encarnado. E quando a gente desencarna, o nosso perispírito, através do espírito, vai saindo, corta todos os laços fluídicos e o corpo apodrece. O corpo tem se fosse as flores, então tu está cultuando o corpo ali. E Jesus foi muito contra cultuar. Até o segundo mandamento de Moisés era não tomar seu santo nome em vão, foi a Igreja Católica, mas na verdade não fazerá nenhuma imagem de cima nem de baixo. Então a Igreja Católica veio, aproveitou e começou a ganhar dinheiro botando imagens aqui e ali, então ela meio que... Mas se a gente precisa daquela imagem, a
gente precisa usar como bengala para a fé, mas não precisa. Mas, como a gente ainda somos espíritos imperfeitos, aquela imagem faz nos conectar àquele espírito, àquela egrégora. 323. A visita de uma pessoa ao túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos depósitos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Bom, ali a gente já respondeu. Aquele que visita o túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Os espíritos que vão estar ali no cemitério não vão ser espíritos muito evoluídos, vão estar muito ligados à matéria ainda. Por isso que eles vão estar presos assim. Se vocês forem acompanhar nosso lar, eles trabalham muito mais do que nós aqui, muito mais. Então eles não vão perder tempo para ir lá no cemitério para ficar ali, eles têm mais o que fazer. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que eles prestam do que a lembrança que eles guardam dos homens. Lembrança, de novo, a lembrança que é o que importa. Então, se fazem alguma estátua, alguma imagem assim, ali é o orgulho dos homens que querem mostrar, tem alguém importante ali, é tudo orgulho. Qual que as duas maiores chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. As duas não vão de mais dar. A gente tem que andar ao contrário dessas duas. Então, se é um espírito inferior ainda está preso à matéria, ele vai estar lá. Então, às vezes, daqui a pouco a gente vai estar prejudicando o espírito a seguir em diante, a desapegar da matéria, fazendo fazendo essas estátuas, fazendo daqui a pouco até fazendo ali no cemitério, fazendo uma cova bonita, assim vamos dizer. 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes de um lugar do que outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância, cada uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Vamos ver o que os espíritos têm nos ensinado. Essas respostas são dos espíritos superiores, tá? A doutrina espírita se baseia nos ensinamentos dos espíritos para nós. Afeição particular do espírito por determinados lugares. Inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra ao espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá ao que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos. Então, depois tem a ali. Então a gente pensa ali, por exemplo, apego a lugares, apego às pessoas, um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, mas a gente tem que respeitar. Se tem um ente que estou morando em outra cidade, a gente tem que respeitar e fazer à vontade. Mas agora nós temos esse conhecimento que a doutrina espírita nos ensina. Se a gente tem esse pensamento, é inferioridade moral ainda. A gente está ainda espíritos imperfeitos, porque vai ficar só o corpo ali. Depois de ser tratado no hospital e tudo mais, tu vai se reencontrar com os espíritos que vieram desencarnar antes de ti. Então é só um lugar. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família. Então a gente tem esse hábito, né? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que foram entes queridos, conquanto destituída da importância para os espíritos. Conquanto destituída da importância para os espíritos, não tem importância. Essa reunião é útil aos homens, mais concentradas em torno de suas recordações. Então ele respeita esse nosso desejo, e se a gente tem condições de dinheiro para comprar e ficar tudo perto, eles estão respeitando essa nossa ideia. Mas então quer dizer que para os espíritos não importa, porque quando se prendeu, não vai cair no cemitério.
326. Como homem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhes prestam aos despojos materiais, as honras, festas, fazer comemorações, será que vai? Quando já acendeu um certo grau de perfeição, o espírito se acha espoivado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficar sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem, com pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que aí conservam alguns dos preconceitos deste mundo. Então ali fala sobre as comemorações. Chico Xavier era toda hora fazer uma festa, davam premiações, ele ficava muito, porque eram dos espíritos essas premiações, mas ele foi uma referência para nós daí, mas ali o espírito evoluído não vai dar bola para isso, ele já não dava em vida, muito menos no desencarno. 326, pode passar. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Essa pergunta é interessante. Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Lisonjeia a ocorrência de muitas pessoas ao seu enterramento, mais ou menos, conforme o sentimento que os anima. Deixa eu ler essa questão aí. Por exemplo, o espírito assiste ao seu enterro, frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado. No livro Obreiros da Vida Eterna, eu gravei uns 4, 5 sobre o desencarno de Dimas, e ali mostra bem como é que funcionou o desencarno dele, melhor antes da morte, porque a mulher estava prendendo ele, fazendo oração, fazendo de tudo para ele ficar, então o plano espiritual não estava conseguindo fazer desligamento, então eles fazem uma melhora para ele melhorar, os parentes poderem tudo em volta, sair, e eles poderem cortar os laços para desencarnar. E lá na hora do velório, a mulher ficou toda chorando, toda triste, e ali conta bem ali como é que foi E ali, por ele praticar muita caridade, esse Dimas, ele teve a beneficência de os espíritos botarem para dormir, para não acompanhar aqueles pensamentos dos que estavam ali. E agora tem uns que eles são obrigados a ver Deus, o pessoal falando mal e tudo mais. Então, vai de caso a caso. Se tu praticar o bem, tu vai receber o bem. Se praticar o mal, lisonjeia a ocorrência de muitas pessoas no seu enterramento. Isso aí eu já falei, né? É melhor não. Imagina daqueles grandes famosos, um monte de gente. Imagina os pensamentos dessas pessoas. Então, acho que melhor. 28. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que eles faziam, todos os sentimentos que eles pretendeiam e a decepção que lhe causa a capacidade dos que entre si partilham os bens, por eles deixavam, esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhes motivam essa decepção. Pode passar. Então, ali é horrível, né? O livro, na hora de Deus, conta 57 capítulos, vários desencarnos de várias pessoas. E ali aparecem pessoas que eram muito assim com dinheiro e não morreram, as pessoas já estão partilhando seus bens, já estão pegando a sua herança e a pessoa está ali assistindo, até ali para dividir a herança. Então, isso que a gente tem que buscar o conhecimento. Jesus nos falou muito sobre a questão do dinheiro. Jesus falou sobre a herança. 329. O instinto, o respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é feito da intuição de quem tem na vida futura, é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, a mesma coisa, perguntas tu, esse sentimento de tu acreditar em Deus, porque Ele tem todos os universal, porque é uma intuição, ali é a mesma coisa da morte.
Então, pessoal, deu para fazer as 329 questões. Eu acho que eu vou fazer no grupo de sexta, fazer os estudos mais focados daí. E é isso aí.